Bom dia a todos. Que casa cheia, bonita. Domingo de manhã, que delícia que é isso. Vir uma primeira vez numa casa é sempre muito bom. Retornar é melhor ainda. Eu me arrisco um pouquinho na cozinha, menos do que eu gostaria e com muito menos qualidade que minha família merece. Mas me arrisco. E como a minha família gosta muito de mim, eu não acredito nos elogios. Ah, que delícia que tá. Eu fico sempre assim, tá bom, obrigado. Eu só acredito quando acontece uma coisa, quando repetem. Aí eu falo assim, agora sim. Agora ou a fome que está absurdamente grande ou realmente ficou gostoso. Então eu estar aqui de novo, num repeteco, já me enche de alegria. Significa que não foi tão ruim assim da primeira vez. E aí, estar de volta sempre é uma alegria muito grande. Eu gosto muito do domingo de manhã. Eu vou regularmente a um centro espírita no domingo de manhã com a família inteira, exceto quando estou numa atividade como essa, que acaba sendo bacana, né? Porque eu estou aqui também. Quem fica mais feliz ainda são meus filhos, que não precisam acordar tão cedo no domingo, porque eu ponho eles para acordar cedinho. Mas é engraçado como a espiritualidade nos comanda muito bem. Você, meu amigo, nem sabia o tema que eu vou falar hoje. A gente não combinou o tema, deixou como surpresa. E eu tenho muitos temas prontos. E eu folheio todos eles. Antes de pensar em estar aqui com vocês, eu fiquei folheando os temas que eu já tenho prontos, os temas atuais, e peguei um, que eu falei assim, eu espero que isso faça sentido para alguém hoje. E você vem, começa a falar de interiorizarmos as coisas, para que a gente possa pôr em prática, para que a gente possa fazer uma transformação. Como que chama isso? O tema aqui, se vocês pudessem ler, está escrito reforma íntima. Casou ou não? Sem combinar. Se combinasse, não daria tão certo assim. Então, vim aqui para falar sobre a reforma íntima. Na verdade, é o grande motivo de estarmos aqui na Terra, se não o único. Porque nós não somos daqui. Nós não somos isso daqui, ó. Alguns falam, ainda bem, né? Então tem chance de melhorar um pouquinho do lado de lá, né? Outros falam, que pena, eu gostava tanto dele. Mas não é nosso. Não somos nós. Estamos aqui com algumas características que a justiça, a bondade, a benevolência divina nos permite. Para que a gente possa aqui burilar um pouquinho mais os nossos sentimentos. Transformar um pouquinho mais o que a gente tem dentro de nós. Para que a gente chegue lá na frente, daqui a um pouquinho de tempo. Porque para quem tem a eternidade, que são 1000 anos, 2000 anos, milhões de anos. Então, daqui um pouquinho de tempo, nessa visão de quem olha para sempre, estaremos libertos. Estaremos completamente livres de termos alguma coisa de ruim dentro da gente. E deve ser fantástico isso. Deve ser fantástico. Nós estamos aqui 2000 anos depois, ainda falando das coisas do nosso Mestre Jesus. E a gente não tem a menor ideia do que seja pensar como Jesus. A gente não sabe o que é isso. Ele esteve aqui na terra, esteve entre nós, talvez alguns de nós estivéssemos pisando os mesmos passos que ele. Mas provavelmente como executores, né? Aqueles que apedrejaram, que colocaram os pregos, né? A gente não estava do lado
trabalhando junto com Ele, com certeza, senão não estaríamos aqui ainda na terra desse jeito. Mas estivemos com Ele ali do nosso lado. E a gente não tem ideia do que tinha dentro daquele homem. Porque quando esteve aqui, esteve como nós, de carne e osso, sentindo tudo que a gente sente, de frio, de fome. Só não era tocado pelas paixões da terra, já há bastante tempo. E quando aqui ele esteve, ele não se abalou, mas nenhum grãozinho de areia, porque essas eram coisas que já estavam dominadas por ele há muito tempo. Mas quando a gente fala muito tempo, é muito tempo. Nessa condição de Cristo, de espírito puro, ele já se encontra há no mínimo, o tempo que a nossa terrinha aqui existe. E quanto tempo é isso? Arredondaram agora para 4,6 bilhões de anos. Ele responde pelo nosso planeta há 4,6 bilhões de anos, e desde esse tempo ele já é um espírito puro. Então você acha que as coisas daqui da terra fizeram cosquinha nele? Alguma coisinha assim? Você acha que ele sentiu uma invejazinha de alguém? Um pouquinho de orgulho? Egoísmo? Raiva? Um espírito puro. Então a gente não sabe ainda, nem temos noção do que é processar essa reforma íntima por completo, nos deixando completamente isentos de termos um único pensamento ruim em nossa cabeça, refletindo em nosso coração e despejando em nossas atitudes. Nós ainda pensamos como quem tem a influência do mal. Muito bem. O termo reforma íntima começa por reforma. Em situações normais, quando que a gente faz uma reforma na nossa casa? Você acabou de construir uma casa dos seus sonhos, do jeito que você gostaria, do jeito que você sempre sonhou. Você acabou de mudar, pôs o último móvel, desempacotou a última caixa, aí você fala, vou reformar. Faz sentido isso? Não. Quando que nós promovemos uma reforma? Quando algo não está de acordo com o que você gostaria. E a reforma íntima é fazermos uma modificação em algo que a gente acha que não está legal. O que a gente não pode é ter um negócio que chama-se desculpismo. Colocarmos desculpa nos nossos defeitos por coisas que a gente acha que teoricamente não deveriam mudar. E às vezes, esse desculpismo vem disfarçado de humildade. A pessoa chega e fala assim, eu sou ruim assim mesmo. Eu sou desse jeito mesmo. Como se reconhecer isso fosse uma coisa boa. Eu tenho os meus defeitos e eu não mudo mais. Porque pepino torto não se conserta. A árvore que nasceu torta, assim ficará para sempre. Ou ainda, a pessoa começa a colocar culpa na idade. Cachorro velho não aprende truque novo. Eu sou desse jeito mesmo e agora eu não mudo mais porque eu já estou muito velho para isso. Eu já sou assim mesmo. Eu sou desse jeito
Porque isso, essa é a pior delas, é a minha personalidade. Eu tenho a personalidade muito forte, eu não mudo. Ô meu querido, a tua personalidade está estragada. Está ruim. Deu ruim na tua personalidade. Você tem que mudar, sim senhor, sim senhora. Essa desculpa de que você é desse jeito e não muda mais porque esse é o teu jeito está ruim. Não está bom. Não está legal. E falar que está muito velho para mudar, velho está o teu corpo. Velha está a tua certidão de nascimento. Uma amarelada. Alguém tem certidão de nascimento com durex aqui? Aqueles durex que vai de fora a fora assim, ó. Já viu? De fora a fora assim. Pega assim, parece um pergaminho egípcio. Né? Amarelado, faltando uns pedaços, né? É só isso que está velho. O teu espírito não tem idade, porque velho ele é mesmo, porque existimos já há muito tempo. Mas, para quem não vai morrer, não existe idade. Então, o que a gente tem que pensar é que quando essa carcassinha aqui deitar definitivamente, para ser consumido pelas traças ou pelo fogo de uma incineração aí, né? De uma cremação, você vai continuar. E você vai continuar. Gente, vocês acreditam que tem espírita que tem medo de morrer ou não? Vocês acreditam? Eu não sou da cidade de Bauru. Eu estou há 4 anos morando em Bauru. Sou original de Marília, que é pertinho ali. Morei em várias outras cidades. Quase fui da região de vocês. Morei 9 anos em São Carlos, onde me formei. Depois eu morei em Ribeirão Preto, voltei para Marília e hoje estou em Bauru. Mas como o meu rótulo hoje vem de Bauru, não há quem, no movimento espírita, por onde quer que eu passe, que não associe Bauru a Richard Simonetti, que retornou à pátria espiritual poucos meses atrás, deixando um legado memorável, admirável, e que nós devemos um respeito incrível à obra escrita e falada dele. Pois uma palestra do Richard era algo que a gente parava para ouvir e aprender e se emocionar. Aqueles que puderam sabem do que eu estou falando. E o livro que fez mais sucesso, o best-seller do Richard Simonetti, chama-se Quem Tem Medo da Morte. E eu fico impressionado de espíritas que têm medo de morrer, sabendo que não irão morrer. Mas eu descobri do que eles têm medo. Descobri. Sabe do que é? É do que eles vão encontrar do outro lado. O espírita morre de medo de morrer numa mansão, de um condomínio fechado, linda, de porcelanato, e acordar num umbral. É o medo do espírita, é ver aquela cena do filme Nosso Lar, onde André Luiz acorda de 4, assim, chafurdando naquela lama de desespero do umbral. Ele fala, se André Luiz, que escreveu os livros que escreveu, acordou daquele jeito, como que eu vou acordar? Eu vou ser a lama do umbral. André Luiz desceu na lama, eu sou a lama do umbral. Ele tem medo de morrer. Eu acho que tem espírita que quando desencarnar, vai chegar lá e não vai abrir o olho. Ele vai ficar assim, ó. O pessoal do lado vai falar, irmão, abre o olho. Não vou abrir não.
não sei o que eu vou encontrar. Não, abre, tem luz aqui. Não estou vendo nada, não quero abrir o olho. Ele não abre o olho, com medo de enxergar o umbral. Gente, como que vai ser o ambiente espiritual no momento seguinte que você chegar lá? Como vai ser? Alguém tem ideia? Tem ideia? Não tem? Muito bem. Eu vou falar como vai ser. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? Opa! Então o Espiritismo é autoajuda também? Sabe aqueles livrinhos de autoajuda? 7 receitas para a felicidade. 10 hábitos do empresário de sucesso. Né? 5 receitas para a vida feliz. Sabe aquelas coisinhas que tem nas livrarias? Olha aqui a pergunta do Allan Kardec. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida? Opa, vai sair livro de autoajuda então? Então o Livro dos Espíritos é livro de autoajuda também ou não? E não termina aí não. E resistir ao arrastamento do mal. Como que é o jeito mais eficaz para eu melhorar nesta vida? E resistir ao arrastamento do mal. O tamanho da resposta é desse tamanho assim. Ixi. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Colocadas entre aspas, porque não foi o Espírito de verdade que falou isso. Ele citou um filósofo antigo. Ele fala assim: um sábio da antiguidade vos disse, abre aspas, conhece-te a ti mesmo, fecha aspas. Conhece-te a ti mesmo. Sabe como será o ambiente espiritual? No segundo em que você abrir seus olhos, lá no plano espiritual. Conhece-te a ti mesmo. Será desse jeito. Olhe para dentro de você. Veja o que está dentro de você hoje. Assim será o ambiente espiritual ao teu redor, quando você chegar lá. Jesus não disse que a boca fala do que o coração está cheio? O que transborda do teu coração hoje? Quais são os sentimentos, quais são as emoções que transbordam do teu coração? O que você tem dito no seu dia a dia? Que palavras você tem usado para as pessoas que convivem com você? Palavras de motivação, de renovação, de alegria, de ânimo, de êxtase? Ou fofoca, reclamações, revoltas, inconformações, porque minha vida é isso, porque minha vida é aquilo, porque olha o fulano que não faz nada e ganha muito mais do que eu, porque olha aqui meu cunhado, nunca trabalhou na vida e mora numa casa paga, e eu aqui me matando, para poder pagar o financiamento da minha. Um monte de funcionário público aí, pendurado, e eu desempregado. É disso que transborda o seu coração? São reclamações e reclamações e reclamações? Você vai chegar lá, o ambiente espiritual será exatamente assim. Estará cercado de pessoas que sofrem, que reclamam, que não se mexem, orgulhosas, egoístas, com raiva, com ciúmes,
com inveja. Uma vez chegaram para o nosso amado Chico Xavier e falaram assim: Chico, como você se vê no processo de progresso espiritual? Como você está hoje no progresso espiritual? Falou: meu irmão, eu sou uma lesma. Eu sou uma lesma que rasteja, mas que rasteja sempre para frente. Então, se ele é uma lesma, a gente é o quê, né? A gente é aquele rastrinho que a lesminha deixa, sabe? Aquele no finzinho, assim, aquele brilhantinho que a gente vê. A humildade dele o coloca desse jeito. Claro que ele não é uma lesma. Claro que ele está muito mais avançado do que nós no processo evolutivo. Mas a humildade faz com que ele não admita isso, porque ele sabe que tem muito a evoluir ainda. Esse grande missionário ainda se vê em processo de evolução. E até os espíritos puros, quando o jovem doutor chegou para o mestre Jesus e falou assim: bom mestre, o que faço para ter a vida eterna? E ele responde: por que me chamas bom? Bom é apenas um, que é o nosso Pai. Era falsa a modéstia dele? Ele estava querendo humilhar aquele, dizendo que ele, que era o enviado de Deus, não se considera bom, para humilhar mais ainda ele? Não. Mas se você vai falar de bondade, se vai classificar alguém como bom, ele fala assim: bom mesmo. Bom mesmo é meu Pai, é o nosso Pai. Assim, quando ele, na palestra de ontem, que dei em Monte Alto, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, do Evangelho de Mateus, o final desse capítulo diz o seguinte: Jesus falando: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele poderia muito bem falar: um espírito puro e perfeito como é, seja perfeito como eu sou. Mas isso seria arrogância. Seja perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito. E era uma metáfora, porque nós não podemos ser perfeitos como Deus, porque se formos um dia perfeitos como Deus, seremos deuses. E podemos ser deuses? A criatura pode ser comparada com o Criador? Nunca. Muito bem. Então, reforma íntima é ganhar consciência do ser que você é hoje. Quando você tem essa noção, você está preparado para começar a reforma íntima. Quem tem mais serenidade durante este processo é aquele que aceita o estágio onde ele está. O contrário dessa serenidade vai gerar o que para você? Uma revolta. Uma revolta. Revolta de ser o que é hoje. Tudo que nós temos na nossa vida não tem a permissão de Deus? Tem ou não tem? Deus permite que estejamos vivendo assim como estamos vivendo hoje? Sim ou não? Sim. Então, se Ele permite que você esteja do jeito que você está, revoltar-se com o seu estado atual é revoltar-se com algo que Deus permite que aconteça. É revoltar-se com um estado que Ele concede para você.
Simão Pedro disse o seguinte: podemos crescer com os erros, quando estamos dispostos a ter atitude. Não é só ter maturidade, porque maturidade é você reconhecer, mas é vontade e atitude de crescer e de agir. Então vocês percebem que tem 2 momentos a reforma íntima. O primeiro é de autoconhecimento. O primeiro é onde você se aceita do jeito que você está, com as limitações que você tem hoje, com as facilidades que você tem hoje, limitações e facilidades. Você aceitou o estado completo, o seu pacote completo hoje. Primeiro passo. Segundo passo, agir. Fazer alguma coisa em relação a isso. E neste processo, difícil, não é fácil. A pessoa pode chegar e colocar todas as áreas da vida dela na mão e falar assim: como está a minha vida profissional, como está a minha vida financeira, como está a minha vida sentimental, como está a relação com a minha família, como está a relação com as pessoas que eu trabalho, como está a minha relação como alguém religioso, e vai colocando. E ele chega e fala assim: eu cheguei à conclusão de que está tudo errado. É possível alguém chegar a essa conclusão? Tudo na minha vida não está do jeito que eu gostaria. É um momento difícil. Se você chega a essa conclusão, tudo eu mudaria, tudo. Eu não trabalho com o que eu gosto, eu não ganho o que eu acho que eu mereço, eu não convivo bem do jeito que eu deveria com a minha família, eu não tenho o amor do jeito que eu gostaria, tudo está errado. O que você faz? Não, só começando de novo, né? Fala assim, larga fora e começa de novo. Aí quando essas coisas parecem desesperadoras demais, uma resposta imediata, que a pessoa enxerga da maneira mais distorcida possível, é que a vida dela não vale mais a pena. Certo? E aí o que alguns fazem? Cometem o suicídio. É normal isso de acontecer? Isso acontece no mundo numa proporção que nós não temos noção. Não temos porque a Organização Mundial de Saúde tem os números, e os números são alarmantes. Alguma coisa como a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Então, da hora que nós estamos aqui, quase 35 pessoas já abandonaram essa vida em total desespero. Ou mais. E daqui a pouco mais uma vai. Em total desespero. Então você pegar esse quadro e falar: eu vou começar a mudar um por um deles. Porque o centro de tudo isso, onde está? Em você. Quem que vive todas essas áreas? Nós. Quem que vive tua vida profissional? Você. Quem que vive a tua vida emotiva? Você. Quem que estabelece a relação sua com a sua família? Você. Então, onde está? Então o problema todo sou eu? Não. O problema está como você vem conduzindo suas coisas. E a partir daí você vai falar assim: eu vou começar a mudar um por um. É fácil? É fácil? Não. Definitivamente não. Não adianta a gente falar que vai ser bolinho, vai ser tranquilidade total. Não vai. Emmanuel nos dá uma boa notícia. Nosso Pai nunca nos deixa desamparados. Então significa que neste processo de renovação, que você vai começar a pegar cada área da tua vida
esse transformar, transformando as coisas, você contará não só com o amparo dele, mas olha só com o que mais. A cada dia ele reforma. Gente, Emmanuel é alguém que a gente tem que entender cada palavra que ele usa, porque cada uma delas tem uma importância da profundidade que ele nos diz. Olha só, a cada dia nosso Pai reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Nós temos o melhor dos credores que você pode imaginar, pois ele tem uma tolerância baseada no amor infinito, na bondade sem limites, na benevolência desconhecida, que seus títulos das dívidas serão recheados de tolerância todos os dias. Não é consolador isso? Todavia, tinha que ter um mais? Não podia ficar desse jeito? Mas eu disse que Emmanuel é perfeito, mas não alisa. Emmanuel é rígido, é duro, é exigente. Aquele episódio fantástico contado pelo Chico, quem tiver curiosidade, pegue no YouTube, num dos pinga-fogo que ele fez na Rede Tupi, que o deixou famoso nacionalmente na década de 70, com aquele bom humor, com aquele jeito delicioso dele contar uma história. Ele conta quando um avião entra em pane, com ele dentro, e ele já era conhecido como um líder espiritual, só que ele estava desesperado de medo, achando que ia morrer, ele não queria morrer. E ele começa a gritar: valha-me Deus, me socorra. Falou, se o Chico está assim. O pessoal começou a desesperar, que achou que ia encontrar nele a paz. Falou, o Chico vai estar orando. Não, ele estava gritando, desesperado: valha-me Deus, me socorre, pelo amor de Deus. Ele falou, gente, é o Chico, nós vamos morrer. Emmanuel aparece e fala, que é isso? Emmanuel, você não está vendo? A gente está prestes a morrer. Pois morra com educação. Morra com educação. Controle-se. As pessoas esperam uma reação mais equilibrada de você. Se vai morrer, está num risco? Tá. Olhou o avião. Tá. Pode ser que você morra hoje? Pode. Mas morra com respeito. Esse é Emmanuel. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. De falar. O que ele está falando? Deus estará do teu lado nesse processo difícil, o tempo todo, renovando a tolerância das suas dívidas. Mas se mexe da cadeira aí. Vai fazer alguma coisa diferente. Se você quer, frase de alguém aí que já falou, se você quer ter algo que você nunca teve, faça algo que você nunca fez. Se você quer mudar o que está acontecendo em todas essas áreas da sua vida, mude sua atitude primeiro. A relação minha com a minha família está uma porcaria.
Por quê? Porque eu não converso com meu pai faz 10 anos. Então vai lá conversar. Ah, não, isso não. Não vou. Não vou porque aquele velho é turrão. E você quer mudar o quê então? Como que você quer que mude? Como que você quer que a plantação do seu jardim tenha rosas? Se você planta abacate. Você vai lá, você sonha em ter rosas no seu jardim. Aí você vai num lugar e compra cacto. Sabe cacto, aquele do deserto? Cheio de espinho. Você vai lá e planta cacto. Aí você fica esperando a rosa. Ela vai vir quando? Depender de você, nunca. Só se um passarinho pegar uma sementinha e jogar ali. Por você, aí você fala, não veio nenhuma rosa dessa vez. Vou lá comprar semente. Vai lá, chega lá no lugar lá de agropecuária lá, tal. Vê uma semente para mim que eu quero plantar. Do quê? De cacto. Opa. Mas você não queria rosa? Não era rosa que você queria? Você não quer pôr cor e perfume na tua vida? Mas você está plantando espinho. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, minha profissão não está boa. Conhece-te a ti mesmo. O que está faltando para você? Ah, eu estou vendo que todo mundo que está trabalhando comigo está conseguindo subir lá dentro da empresa porque eles estão pegando uma especialização e eu não tenho. Então, o que você vai fazer? Ah, eu vou ficar aqui revoltado porque eu não consigo e eles conseguem. Não. O que você tem que fazer? Vai atrás da sua capacitação. Ah, mas é sexta à noite e sábado de manhã. E meu futebol? Tá bom. Pode continuar se revoltando. Eles vão continuar seguindo, porque eles já abriram mão de alguma coisa. E você vai continuar. Você quer que mude. Você só não quer mudar. Muito bem. No livro Caminho, Verdade e Vida, feito por essa duplinha que eu contei agora, Emmanuel, com as mãos abençoadas do nosso Chico, tem um capítulo 18º que fala sobre a purificação íntima. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam. Quando ele escreveu isso daqui, na década de 30, 40, não tinha redes sociais. Imagine hoje. Será que a gente tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam? Pô, tem, porque a gente dá todas as informações, né? A pessoa vai lá numa padaria, pede um café expresso e tira uma foto. De um café expresso. E publica. Tomando um cafezinho. Ah, vá. Jura? Achei que você estivesse comendo uma feijoada. Pela foto. Fiquei meio confuso. Você publicou um negócio, escreveu, né, alguma coisa tão antagônica. Tomando um cafezinho. Aí ele põe um ovo mexido com um negocinho lá com tomate. Agora sou low carb. Fala mal da vida dos outros, o que acontece? Agora sou low carb. Mas você precisa anunciar isso. Você não está fazendo só para o seu bem. Você está querendo falar para as pessoas. Tá bom, então tudo bem. Cada um, cada um. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam. E a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer testemunho. Nas redes sociais, a vida é um mar de rosas. Todo mundo tem vida perfeita no Facebook, né? A não ser aqueles que fazem check-in quando vão no pronto-socorro. Que eu também não consigo entender o motivo. Sentindo-se doente. Pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia.
Não consigo entender. Mas a vida íntima, só Ele conhece. O mundo interior, o que a gente tem aqui dentro, é a fonte de todos os princípios bons ou maus. Somos todos portadores de graves deficiências íntimas. Isso é Emmanuel falando. Se ele põe somos, né, ele está humildemente, embora esteja muito mais adiantado que a gente, ele sabe, ele tem certeza que ele ainda tem muito a evoluir. E temos. Então, somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. E quem falou que parecia simples? Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas. Claro, estamos todos aqui. Se eu falar assim, quem acredita em reencarnação? Todo mundo. Quem acredita na lei de causa e efeito? Todo mundo. Quem acredita na sobrevivência eterna da alma? Todo mundo. Quem acredita em Deus? Todo mundo. Aceitar verdades religiosas é muito fácil. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito do sacrifício. Olha o cara fazendo a pós-graduação que ele precisa. Espírito do sacrifício. Ajuste as atividades do plano exterior, renove suas ações ao olhar de todos, efetuando igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência. Eixa vida, Emmanuel, obrigado por resumir o que a gente precisa fazer. É fantástico isso. Isso daqui a gente tem que ler Caminho, Verdade e Vida, o livro, capítulo 18º, Purificação Íntima. Se tem em casa, leia. Se não tem, compra. Se não tem dinheiro para comprar, baixa na internet que tem um PDF. Mas leia. Leia. Entenda a extensão da necessidade de purificação que a gente tem que ter. Muito bem. Então vamos falar de quais serão essas dificuldades que a gente vai ter. Tem uma questão incrível do Livro dos Espíritos, que é a questão 895. Que ela fala o seguinte, essa questão é difícil de entender. Eu levei um baita tempo, lendo, relendo, pesquisando, porque ela não faz sentido. No começo. Ou para quem não entende, né, que nem eu. Posto de lado é retirando-se. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar. Então, se você pegar de lado os defeitos e vícios que você tem, qual o sinal mais característico da imperfeição? Espera aí, você já não tirou tudo? Que sinal que a gente vai ter de imperfeição se a gente tirou tudo que tem de ruim? Porque vícios e defeitos é tudo que a gente tem de ruim. Olha a resposta. O interesse pessoal. Então não tirou os vícios e defeitos. Vícios e defeitos são efeito. Você tirou o efeito. O que sobrou? A causa. Olha que coisa linda de pergunta. Tirando o efeito, o que sobrou? Qual que é a causa de tudo isso? O interesse pessoal. Sabe o ditado dos antigos? A farinha é pouca. Alguém conhece? Meu pirão primeiro. A farinha é pouca, não tem para todo mundo? No meu pirão primeiro. O interesse pessoal.
quanto nós estamos no dia a dia dispostos a abrir mão do que nos é de direito até em detrimento do outro. Todos os vícios e defeitos que temos têm como origem principal o interesse pessoal. Por isso que Allan Kardec disse no capítulo 15 de Evangelho segundo o Espiritismo, a frase que arrastou Chico Xavier para o Espiritismo, que trouxe Chico Xavier para o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Chico Xavier disse com todas as letras: se ao conhecer a doutrina espírita eu tivesse lido, fora da doutrina espírita não há salvação, eu teria seguido por outros caminhos. Mas se uma doutrina religiosa diz que fora da caridade não há salvação, essa é uma doutrina que eu posso seguir. Sabe por quê? Porque quando você pratica a caridade pura, você está negando automaticamente o orgulho e o egoísmo. Mas tem que ser a caridade pura e desinteressada, para que você abra mão das suas coisas em favor do outro. O interesse pessoal é a resposta dessa pergunta, e o Espírito de Verdade continua: pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem? Já teve gente que você olhou, que você falou assim: puxa vida, olha o tanto que trabalha aqui no centro, para a comunidade dele, olha o tanto que é educado com as pessoas, é um homem de bem. Mas essas qualidades nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. É aquele negócio assim: eu sou uma pessoa muito fácil de conviver. E realmente é. Só que ele complementa: mas não pisa no meu calo. Eu sou um algodão na convivência pessoal, mas eu viro uma lixa se você mexer no que é meu. Tem gente assim no mundo? Tem gente assim na sua família? Tem gente assim aqui dentro? Todos nós temos um pouco disso. Hã? Tem alguém assim na sua cadeira? Tem? Tudo está muito bem, contanto que você não mexa no que é meu. Haroldo Dutra Dias, esse palestrante incrível, que já esteve aqui em Araraquara várias vezes. Esteve no ID agora, há pouco tempo. O ID foi aqui em Araraquara, né? Ele tem uma frase que eu acho muito bacana. Você é realmente alguém virtuoso. Você é realmente alguém virtuoso. O que é alguém virtuoso? Alguém que conquistou virtudes. E virtudes são aquelas coisas que não saem mais dentro de nós a partir do momento que a gente conquista. Quem é bom, é bom. Quem ficou bom de verdade, não volta a ser mal. Pode acontecer o que for. Pode acontecer o que for. Chico Xavier era bom? Vai lá e tira a casa dele. Ele vai continuar sendo bom ou não? O que vocês acham? Pelo que vocês leram da história do Chico até hoje. Você vai lá e fala assim: Chico, você perdeu tudo. Ele vai continuar sendo bom? Tá. Chico, agora você vai dar toda a sua roupa. Você vai ficar com um trapinho só. Você acha que ele vai continuar a ser bom? Vai. Não, agora eu vou tirar o que você tem de comer. Ele vai continuar a ser bom? Ele vai. Porque ele é bom. Ele não é bom de acordo com as condições que ele tem. Ele é bom. Então, virtude é algo que a gente conquista e ninguém nunca mais tira da gente. Porque o Espírito não retrocede. Ele não dá passos para trás da evolução. Se ele já chegou aqui, ele fica aqui. O que pode acontecer é vir 1, 2, 3, 4, 10 encarnações e passarem-se 1000 anos
E ele não sai do lugar. Tem gente que fica assim? Então a gente tem que mudar para ver se faz alguma coisa diferente. O próprio Haroldo fala uma coisa super engraçada. Toda vez que renova um ano, ele fala assim: agora em 2019, invente, tente, faça um erro diferente, né? Porque o mesmo toda vez chega. Faz alguma coisa diferente, pelo menos muda esse padrão. Então ele fala assim: você é realmente alguém virtuoso ou alguém que ainda não foi testado devidamente? Ou tua tolerância ainda não chegou até o limite? Eu tenho uma cachorrinha que é assim. Ela é boa, até um limite. O limite dela é você tentar relar em alguém da família. Com a gente, ela é boa, 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 nunca fez nada com a gente. Chega alguém de fora e tenta pôr a mão assim na perna de alguém. Ela vai morder. Ela tem um limite. A gente tem esses limites também? A gente é bom, 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 bom. Mas chegou pertinho ali, cutucou a ferida, você... E a gente começa a ser bom, parcialmente, no lugar errado. A gente começa a ser bom no lugar errado, porque qual que é o lugar que a gente tinha que ser bom, mesmo que seja dentro desse limite, mas que a gente tem que começar a ser bom de qualquer jeito. Qual que é esse lugar? A nossa família. Não, sabe onde que ele vai ser bom? No serviço. Lá ele é uma paz. É um cavalheiro, ajuda a todos. Pediu ajuda, ele fala: chá comigo. Pode deixar que eu resolvo. Vem aqui. Papai sabe, vem aqui. Churrasco, não tem melhor que ele. Vai lá, leva tudo, faz churrasco, serve todos. Aí o tirano chega em casa. A tirana chega em casa. Tira a roupagem de gente boa, deixa na porta pendurado e entra. Meu jantar está pronto ou não? Meu uniforme está limpo para amanhã? Ou você levou o lixo para fora? A mulher para o homem para a mulher, porque hoje em dia todo mundo divide todas as funções, então cada um cobra um pouco do outro. Aí ele vai lá e começa a tirania. Porque fora de casa é uma paz. Então, se você resolver, se você não está dando conta de ser nos dois lugares, troca. Seja bonzinho, põe a carapuça de bonzinho em casa. Porque com essas pessoas, lá em cima, no plano espiritual, com seu pai, com a sua mãe e com os seus irmãos, nós nos abraçamos. Nos abraçamos, olhando para todos os problemas que há décadas, há séculos, a gente vem arrastando. E a gente falou assim: vamos descer lá dessa vez. E vamos fazer certo. Vamos nos amar profundamente e esquecer tudo que a gente fez? Vamos. Então, se você quiser começar a ser bom, comece em casa. Aí, se você for bom em casa, lá no serviço, você não vai ser ruim. Porque lá você sabe que se você for ruim, você é mandado embora. Então, você já começou treinando em casa, reflete lá no serviço, vai que dá certo. Vai que dá certo. Começar o encerramento dando uma boa notícia. A nossa doutrina é maravilhosa.
é maravilhosa. E ela não nos cobra metas. Nós não precisamos entregar um relatório, uma planilha no Excel mostrando a evolução do progresso no final da nossa existência. A gente não tinha meta. Não temos meta. Eles não esperam uma quantidade de metros que a gente avance na escala evolutiva. Quando perguntaram, quando Kardec for falar no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele quis classificar o que é ser um bom espírita. Quando estaremos sendo um bom espírita? E tem uma palavra dentro da definição que Kardec fez sobre ser um verdadeiro espírita, que define o que a nossa religião quer de nós, o que Deus quer de nós, o que nosso Mestre Jesus quer de nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos, aí vem a palavrinha chave, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Eles não esperam que a gente atinja um determinado lugar. Ele quer que a gente se esforce. Ele espera que a gente se empenhe, que a gente tente resistir. Então, nessas coisas da vida que a gente listou e que não estão bem, esforce-se em cada uma delas e faça ações que transformem cada uma delas. Fazendo isso, a gente vai conseguir, embora todas as dificuldades, e as dificuldades são muitas neste processo. Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, que tanto nos auxiliaram com as coisas que eles nos colocaram para estudar, que Allan Kardec fez o mais longo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe qual que é o mais longo dele, o mais comprido? É o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, porque é uma aflição mexer com as coisas que estão dentro de nós, entender o que a gente sofre. Mas da mesma forma, a doutrina nos consola dizendo que o Pai estará sempre ao nosso lado. E para encerrar, Cornélio Pires deixou um poeminha intitulado Despedida de Vital, para a gente entender um pouco quem vai estar do nosso lado nesse processo difícil. Lua cheia na choça a que se apega, morre Vital, velhinho olhando o morro. Por prece, escuta a arenga do cachorro, ganindo nas touceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro, chora lembrando o milho na moega. 80 anos de lágrima carrega, na carcaça jogada ao chão sem forro. Suando, ele enxerga um moço na soleira. Eu sou leproso, avisa em voz rasteira. Mas o moço, envolto em luz dourada, Vital, eu sou Jesus, venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Que a paz do nosso Mestre esteja no coração de todos. Um bom domingo. Muito obrigado.